A análise de ajuste de risco como ferramenta em gestão pública, ela começou a ser feita há mais ou menos 20, 25 anos no Reino Unido. O Reino Unido se apropriou de um modelo de segmentação dos pacientes para, simplificando muito, como se para cada paciente atendido pela rede pública no Reino Unido fosse dada uma nota de 0 a 10 por esse atendimento. Se eu tenho uma nota de 0 a 10 para esse atendimento, eu consigo ter uma média por hospitais, por exemplo. Então, cada hospital recebe uma média, e esta média, essa nota do hospital, seja uma nota global do hospital, seja por especialidade, ela é divulgada para o cidadão britânico conhecer a qualidade da prestação do serviço. Isso, infelizmente, não é possível ser acessado para quem está fora dos Estados Unidos, do Reino Unido. Eles rastreiam isso. Do Reino Unido, esse modelo chegou à Espanha, depois disso Portugal, depois disso se espalhou praticamente pela União Europeia inteira, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Canadá. Na América do Sul a gente teve uma experiência muito forte no Chile, e no Brasil nós fazemos isso há cerca de 10 anos. Bom, o que é ajuste de risco? O ajuste de risco é uma maneira de você pegar um indicador de um serviço e não comparar esse indicador entre diferentes serviços. Isso é um equívoco que se comete na área da saúde, se comete isso com uma frequência muito preocupante. Imagine como se eu pegasse, por exemplo, a mortalidade do Hospital Municipal ali da Vergueiro e tentasse comparar com a mortalidade do Hospital das Clínicas. Isso não é possível de se fazer. São hospitais diferentes, são hospitais com casuísticas diferentes, são hospitais com complexidades diferentes, e quando a gente faz isso, nós temos a grande probabilidade de cometer uma injustiça nessa análise. Mas como é que a gente faz esse ajuste de risco? Imaginemos um indicador hospitalar. Qual? Qualquer indicador que a gente quiser. Mortalidade, permanência, custo para o procedimento, reinternação, taxa de ambulatorização, qualquer indicador que a gente quiser. Vamos pensar em mortalidade nesse exemplo, porque fica mais fácil de entender, mas eu poderia usar isso para qualquer indicador. Imagine que eu tenho dois médicos, o doutor A e o doutor B. Na rede privada a gente fazia isso qualificando médicos para os hospitais. E eu tenho uma mortalidade real. O doutor A tem uma mortalidade, sei lá, 10%, o doutor B tem uma mortalidade, sei lá, 7%. Na visão de qualquer gestor, e isso é uma coisa que é uma mentalidade tipicamente brasileira, o doutor A é um médico pior que o doutor B. Mesmo que eles sejam da mesma especialidade. Não estou nem pensando em comparar especialidades diferentes. Por quê? Porque o doutor A, os pacientes do doutor A morrem mais que os pacientes do doutor B. O que significa fazer ajuste de risco? Ao invés de eu comparar o doutor A com o doutor B, eu vou comparar o resultado real do doutor A com o resultado esperado para a casuística que ele atendeu, versus o doutor B, o resultado real, versus o resultado esperado para a casuística que ele atendeu. E como que eu dou uma nota de desempenho se eu quero dar uma nota para cada profissional? Eu pego a relação entre o real e o esperado. E a partir disso eu consigo dar uma nota. Então esse doutor A, ele tem uma relação de, sei lá, 0,8. Esse doutor B tem uma relação de 1,2. Chutando. Então eu posso dizer que o doutor A é 40% menor que o doutor B. Quando eu pego isso numa série de indicadores diferentes e eu estabeleço pesos arbitrários para cada um dos indicadores, e esses pesos eles podem ser arbitrários, depende de qual que é o interesse do gestor. O meu interesse como gestor é redução de custo, o meu interesse como gestor é redução de mortalidade. O importante é que sejam vários indicadores e que esses indicadores sejam os mesmos para todo mundo. Eu consigo atribuir uma média para cada um desses meus profissionais. Como que eu posso dar uma nota de desempenho baseado em metas? Porque se eu estou medindo alguma coisa e eu detecto que eu tenho uma oportunidade de melhora, por que não estabelecer uma meta de trabalho para conseguir essa melhora? Eu tenho aqui nesse exemplo uma relação entre o real e o esperado.
Se eu chegar para ele, olha, eu tenho que ter para eu alcançar, para o meu real atingir o meu esperado, eu tenho que ter uma meta de quase 40%. Dependendo do indicador, dependendo da situação e dependendo do período a ser considerado, isso pode ser simplesmente inatingível. Olha, a sua mortalidade está 20% acima do esperado. No próximo quartil, quando a gente for reanalisar, vamos tentar baixar essa média para 15, para 10, e se pactua uma meta proposta. No próximo período, eu vou ter um real que pode ser diferente que provavelmente vai ser diferente do anterior, e eu vou ter um esperado que vai ser diferente também. Por quê? Porque mudou a minha população atendida. E como que funciona? Eu faço um primeiro corte. Nós fizemos isso já, temos uma experiência de fazer isso com várias entidades, principalmente privadas, mas também alguma coisa em entidades públicas. Apresento os resultados, negocio o meu indicador, o indicador negociado, eu procedo a um segundo corte, faço uma avaliação, dou uma nota. O ideal é que uma parte da remuneração do serviço seja atrelada a esta nota. Nós temos exemplos muito felizes, tanto em gestão pública quanto privada, onde uma parte da remuneração ser baseada no desempenho promove uma melhoria dos serviços, faz um novo cálculo, negocia novas metas, e isso no tempo tende a levar a processos de melhoria onde, após algum tempo, eu preciso repensar até os meus indicadores, porque eu estou chegando muito próximo daquele limite da onde não se dá para ultrapassar. Humanamente, é impossível a gente ter um hospital com mortalidade zero, é impossível ter um hospital com infecção hospitalar zero, é impossível ter um hospital com média de permanência zero. E que metas podem ser essas? Metas de atividade. Então, metas quantitativas de atividade. Olha, você tem um hospital de, 250 leitos, eu espero que você consiga me entregar tantas cirurgias, tantas internações, tantos exames laboratoriais, tantas consultas e assim por diante. Eu tenho metas de qualidade, então, produção científica, adesão a protocolos, estabelecimento de protocolos, correto preenchimento do prontuário. Quase sempre, quando a gente começa esse trabalho num serviço novo, uma das primeiras metas a ser colocada é preenchimento adequado de informações. Porque, infelizmente, informação em saúde no Brasil é muito complicada e, senhores, pasmem, a informação em saúde pública no Brasil é muito melhor do que a informação em saúde privada. Incomparavelmente melhor. Não dá para comparar o quanto a qualidade da informação, mesmo a informação de saúde pública que é realmente pública, que está disponível lá no DataSUS para acesso de qualquer um que consiga se virar no tabuinho, que não é uma tarefa fácil, é uma informação de muito boa qualidade. Desempenho técnico, então, ajuste de permanência média, mortalidade, taxa de reinternações, taxa de complicações, taxa de infecção hospitalar vinculada a procedimentos de baixo risco, e aí vai, o universo é o limite. Desempenho econômico, a gente precisa lembrar que saúde não tem preço, mas tem custo. Então, racionalização de recursos, não economia porca. No caso de entidades privadas, margem operacional, que a entidade privada ela precisa sobreviver, então ela precisa lucrar. E metas até mesmo de relacionamento. Para eu poder trabalhar uma metodologia de ajuste de risco, eu preciso estratificar a população que eu atendi. Eu poderia usar como estratificação, por exemplo, o CID do paciente. Agora vamos pegar um CID qualquer, por exemplo, cirurgia de hérnia. Eu posso ter uma cirurgia de hérnia num rapaz de 22 anos de idade, saudável, posso ter uma cirurgia de hérnia num senhor de 80 anos de idade, fumante e que tosse muito. A chance de fracasso da segunda cirurgia é muito maior do que a primeira. Sem falar que outra coisa, alguém tem ideia quantos CIDs existem na tabela CID-10? Alguém já contou? Aproximadamente 10 mil. Então vocês imaginam como seria difícil até uma análise estatística quando você divide a sua população num N tão grande, você não consegue número representativo.
Vale o mesmo raciocínio para os códigos da tabela CBHPM, que é a tabela privada, vale o mesmo raciocínio para a tabela unificada do SUS. Eu sempre vou ter distorções, porque eu vou ter dentro do mesmo código pacientes com características diferentes e vou ter separados pacientes que poderiam ser muito parecidos. Por exemplo, os desfechos de uma cirurgia de hérnia inguinal são muito parecidos com os desfechos de uma cirurgia de uma hérnia crural, que é do ladinho praticamente. Então, por que não juntá-los? E o DRG, que vem do inglês Diagnosis Related Group, faz exatamente isso. O DRG, ele agrupa os diagnósticos do paciente numa tabela que vai de 0 a 999, e essa tabela tem um monte de buracos não preenchidos no meio. Atualmente, o DRG tem em torno de 800 códigos. Só que essa tabela vem crescendo, porque essa tabela foi criada pela Universidade de Yale na década de 70, e da década de 70 para cá, a medicina evoluiu muito. Na década de 70, mal se falava de transplante, não se falava de AIDS, não se falava de uma UTI neonatal altamente sofisticada. Então essa tabela ela vem sendo atualizada aos poucos como ferramenta de macrogestão. O gestor de saúde, por exemplo, um secretário municipal, um secretário estadual de saúde, o diretor técnico de uma operadora de saúde, ele consegue olhar a sua rede prestadora e verificar aonde está tendo um melhor atendimento, aonde está tendo pior atendimento. O DRG, ele faz a pergunta: por que a mortalidade desse serviço está aumentada? Por que a permanência média desse serviço está legal? As respostas têm que ser dadas à luz do serviço. E aí o serviço, ele tem uma informação que ele pode utilizar para fazer esses processos de melhoria. Onde eu estou trabalhando bem, aonde eu preciso melhorar. Organização do fluxo de rede. Então, onde eu tenho mais eficiência, por exemplo, eu tenho 10 hospitais que fazem cirurgia cardíaca na minha rede. Mas, por exemplo, cirurgias de válvula, esse hospital é mais eficiente. Cirurgia infantil, esse hospital é mais eficiente. Cirurgia de revascularização, aquele hospital é mais eficiente. Por que não redirecionar a minha rede? Porque aí eu otimizo recursos, eu otimizo qualidade, eu tenho um melhor resultado para o hospital, eu tenho um melhor resultado para o cidadão. Criação de unidades de referência. Olha, esse serviço ele é uma referência em cirurgia ortopédica de coluna. Por que não ele ser uma unidade para que os outros serviços tenham aonde aprender com este serviço, como até trabalhar melhor? Identificação de subutilização e planejamento de novos serviços. Eu posso utilizar isso para saber, olha, aqui eu estou aquém da minha demanda, aqui eu estou aquém da minha demanda, eu tenho muito serviço sobrando, eu não tenho por que criar serviço aqui. Eu posso pegar e criar em outro local. Sistema de pagamento prospectivo baseado no caso. Então, como que funciona o sistema de pagamento na Catalunha, que foi quem criou esse modelo? Os hospitais, eles são orçados, esse orçamento é muito baseado no que se espera de sua casuística e no que se espera de complexidade dessa casuística. E eles recebem 90% do seu orçamento baseado no que é esperado de produção. Cumpriu, recebeu, não cumpriu, não recebeu. E 10% de sua casuística é baseado em indicadores de qualidade, que entram diversos indicadores de qualidade. Por exemplo, desde preenchimento correto de prontuário, qualificação, atendimento em determinadas patologias críticas. Tem uma série de indicadores que são baseados, inclusive, neste modelo que eu estou trazendo aqui. E aí, esses 10%, o hospital recebe proporcional ao que ele cumpriu de metas. Quem conhece um pouco de gestão pública sabe que esse modelo lembra muito o modelo das OSS. Na verdade, o modelo das OSS ele foi quase um copy-paste do modelo de indicadores catalão. Aplicações disso. Eu posso avaliar o desempenho assistencial por hospital, por equipe. Eu tenho um hospital lá no Rio Grande do Sul que nos contratou para fazer avaliação de desempenho por médico.
E aí os médicos que tinham um desempenho maior, eles tenderam a dar certas facilidades para esses médicos para mantê-los no serviço. Era um hospital que tinha um perfil muito comercial e estava tentando migrar para um perfil mais acadêmico no estilo Clínica Maio. E eles estão caminhando, é um processo, isso é um processo longo, isso é um processo que é um planejamento de décadas, eles estão fazendo isso. Tanto que é um hospital 100% de privado, que tem um instituto de pesquisa enorme, fazendo produção científica. Não. Definir direcionamento de casos, gestão do corpo clínico baseado em dados objetivos, porque sabe que médico é uma desgraça, né? Você chega para o médico e fala assim, olha, tua mortalidade está muito alta, ele vai responder, não, mas os meus pacientes são pacientes muito graves. Aqui eu tiro esse argumento porque eu estou comparando a mortalidade dele não com a mortalidade do Dr. Fulano. Eu estou comparando a mortalidade real versus uma mortalidade ideal. Então, eu tiro essa argumentação do meu paciente é mais difícil, a minha casuística é mais grave, o meu paciente é mais idoso. Eu tiro esse argumento da frente. Elaborar programas de melhoria. E aqui, esses programas de melhorias vai muito por uma análise interna do DRG. Se a minha média de permanência está muito alta, em quais DRGs eu estou extrapolando? Por outro lado, em quais DRGs eu estou indo bem? Você não pode chegar para um serviço e entregar só um resultado ruim. Você tem que mostrar onde ele é bom. Todo mundo é bom em alguma coisa e ruim em outra. Fomentar programas de pagamento por desempenho. Se a gente pensar um pouco no que as OS tentam fazer, só que as OS não utilizam esta lógica. O desempenho assistencial deles é baseado em alguns indicadores mais globais e mais específicos. Eu já nem sei mais como está esse painel, eu não mexo com esses há muitos anos. Olhar o desempenho financeiro da instituição. A empresa que eu trabalho foi chamada há alguns anos por um hospital em outro estado de excelente qualidade técnica. É um hospital privado, que o dono são fundos de pensão, que só olham uma coisa que é o cifrão no final do mês, não olham mais nada. Um hospital que, inclusive, na Copa, foi um hospital de referência para atendimento dos atletas, se houvesse alguma necessidade. Então, assim, um hospital realmente... E não é o hospital top da cidade em questão. Só que é um hospital que vinha fazendo água financeiramente. Eles estavam perdendo dinheiro sistematicamente obviamente, os donos estavam já exigindo providência e eles não sabiam para onde ir. O que nós fizemos? Nós fizemos uma análise financeira baseada em DRG. E a gente percebeu que alguns DRGs, eles davam prejuízo sistematicamente, apesar de serem DRGs de altíssimo faturamento. Que tipo de DRG? Cirurgia ortopédica eletiva. Porque você fatura muito alto e o gestor de saúde brasileiro está muito acostumado a olhar faturamento, mas ele está muito pouco acostumado a olhar margem e olhar custo. Ele faturava muito, afinal de contas, a gente tem próteses de coluna que custam 120 mil para uma cirurgia. Só que todo esse dinheiro faturado ia para o revendedor de prótese. E eles não estavam enxergando isso. E, na verdade, a saída desse hospital foi reduzir drasticamente o serviço de cirurgia ortopédica eletiva. Ele não podia mexer na urgência, porque é um hospital que tem pronto-socorro. Mas, entre outras coisas, o hospital, em 6 meses, ele conseguiu virar o resultado financeiro dele, e em 3 ou 4 anos ele pagou todo o passivo que ele tinha. Fazendo esse tipo de coisa.